esse menino, bom dia, dona moça. Hoje nós estamos aqui dando continuidade ao nosso módulo de aula sobre o ciclo celular e hoje continuamos falando sobre a replicação do DNA. Vamos para a segunda parte da nossa aula de replicação do DNA. Aí na aula passada, minha gente, a gente começou lá a falar, né? A gente começou a falar desse processo de cópias do DNA. Falamos daquela etapa que os autores vão chamar de início da replicação do DNA. Falamos um pouco também da etapa, começamos a falar de uma outra etapa chamada de elongação e hoje continuamos a falar da elongação e vamos falar também da etapa de verificação e de reparo do DNA, ok? Mas como sempre, vamos lá para nosso slide. Então, minha gente, se vocês se lembrarem, na aula passada eu terminei a aula deixando vocês com uma pulga atrás da orelha, porque a gente comentou lá que quando termina o processo ali de replicação, ou pelo menos quando termina ali aquela fase onde a DNA polimerase vai acrescentando novos nucleotídeos à fita molde, essa sequenciazinha aqui, ó, representada aqui em verde, que é o oligonucleotídeo iniciador, ele vai ser removido ali da sequência que foi formada, ele vai ser removido da molécula que foi formada, porque ele é só, gente, um iniciador, ele não é codificador de genes, ele não tem valor genético ali para aquela molécula de DNA, então ele vai ser removido. Aí o que acontece? Vai se formar uma lacuna aqui, ó, na molécula nova, na molécula recém-formada, forma-se uma lacuna. Tem um pedacinho ali do DNA que é de fita simples. Aí o que vai acontecer? Será que a célula ela vai substituir esse oligonucleotídeo iniciador aqui? Ela vai colocar alguma coisa aqui no lugar? Ou ela vai deixar essa célula aqui, aliás, melhor dizendo, essa molécula ali com essa fita simples? Será que isso é possível? O que ela vai fazer, né? Na verdade, minha gente, essa situação aqui, quando esse oligonucleotídeo iniciador ele é removido, essa situação ativa um mecanismo que corta essa região aqui, corta a região de fita simples, mais um pedaço da dupla fita intacta ali, corta ali aquele pedaço. Ué, professora, mas e aí? Como é que vai fazer? A célula vai cortar aquele pedaço ali e aí a molécula que foi formada, ela vai ficar mais curta? Como é que vai ser? E se tiver um gene importante ali naquele pedaço que ela cortou? Ora, porque a gente sabe que os genes, né, são sequências de nucleotídeos, são pedaços ali do DNA que formam um gene. E se ela cortar um gene importante? E se ela cortar um gene, por exemplo, que codifica, sei lá, a pessoa ter sobrancelha, a pessoa vai nascer sem sobrancelha? Como é que vai ser? Como é que vai ser isso aí? Será que a molécula ela fica mais curta a cada divisão celular? Como é que isso acontece? Na verdade, minha gente, existe uma sequência de DNA em todas as nossas moléculas de DNA. Existe uma sequência que a gente chama de telômeros. Eu até já comentei com vocês sobre esses telômeros nas nossas aulas sobre ácidos nucleicos. Esses telômeros, eles estão ali nas extremidades das moléculas de DNA. É um pedaço não codificador, tá? Não é codificador de nenhum gene e ele vai, ó, proteger o DNA. Então, a cada rodada de replicação do DNA, a cada vez que o DNA faz cópias dele mesmo, quem vai ser cortado ali para poder uniformizar essa situação, para que não fique esse pedaço aqui de fita simples aqui sobrando, quem vai ser cortado é esse telômero, é o telômero que vai ser cortado ali. Então, aqui, ó, se a gente observar um cromossomo, eu fiz esse desenho maravilhoso aqui de um cromossomo, e a gente observa que nas extremidades ele tem esses telômeros aqui.
e são esses telômeros que serão cortados a cada rodada de replicação do DNA. Por isso a gente diz que ele serve para proteger o DNA desses cortes. No caso de nós humanos, esses telômeros são formados por essa sequência aqui, ó, de bases nitrogenadas, né, que estão lá nos nucleotídeos, e essa sequência ela vai se repetir mais ou menos 2.500 vezes. Então, a cada rodada ali de replicação, esse pedaço aqui de telômero ele é cortado, e aí então a cada vez que a célula se divide, que o DNA é copiado, ela perde então de 50 até 200 pares de bases, ou a gente pode dizer que ela perde de 50 a 200 nucleotídeos por vez. Ah, professora, por que está falando aqui pares de bases? Por causa das bases nitrogenadas, minha gente, mas sempre que a gente vê assim, ó, pares de bases, a gente pode entender que são os nucleotídeos cortados ali, tá? Então, a cada processo ali de replicação de cópias do DNA, quem é cortado são esses telômeros. Só que aí o que acontece? Depois de cerca de 20 a 30 divisões, dependendo da célula, né? Esse DNA telomérico, ou seja, essa região de proteção ali, ele acaba. Ele termina, e aí a célula se torna incapaz de realizar novas divisões, então ela morre. Porque vejam só, se ela não tem mais esse DNA telomérico para ela cortar, será que ela vai cortar um DNA bom, digamos assim, um DNA codificador de algum gene, digamos assim? Não vai, né? Ela tem que cortar sempre, ela só pode cortar esse DNA telomérico, ela só pode cortar os telômeros. Então, depois que não tem mais telômero, ela morre. Só que aí talvez vocês possam estar se perguntando: ah, professora, mas e aquelas células que elas se dividem ali continuamente? Como, por exemplo, as nossas células da medula, que elas ficam ali se dividindo continuamente, ou as células produtoras de gameta também. O que acontece? No caso dessas células, minha gente, que elas se dividem continuamente, elas mantêm o DNA telomérico delas, porque elas têm uma enzima chamada de telomerase. Essa telomerase, ela catalisa sempre, ó, a adição de novo DNA telomérico ali. Então, ela vem e acrescenta novo DNA telomérico. A célula cortou um pedaço ali, ela vê, opa, tá precisando, ela vai lá e acrescenta mais DNA telomérico ali, ok? Então, tenhamos isso em mente. Quem é cortado ali a cada rodada de replicação do DNA é o DNA telomérico ou o telômero, mas no caso das células que se reproduzem, se dividem continuamente, quem vai fazer o processo de renovação desse DNA telomérico são essas enzimas que a gente chama de telomerase, ok? Agora, uma coisa que os cientistas eles têm observado é que cerca de 90% das células cancerígenas ou das células cancerosas, elas têm essa telomerase, elas têm essa enzima chamada de telomerase. E aí eles se perguntam, será que essa telomerase, ela é um fator que vai fazer com que essas células elas tenham uma maior habilidade de divisão? Porque as células normais, elas geralmente não vão possuir essa telomerase, exceto aquelas, né, que têm a habilidade de fato de se dividirem continuamente. A maioria das células normais, elas não têm essa telomerase. E aí eles se perguntam então, será que não seria possível usar drogas específicas para a telomerase? E aí então agir ali, essas drogas agiriam ali na telomerase, as células elas não teriam mais capacidade de se dividir e aí o câncer, ó, morreria, acabaria com o câncer. Essa então seria, minha gente, mais uma vertente, mais um caminho aí de luta contra o câncer, de pesquisas contra o câncer. Agora, os cientistas também têm observado que essa telomerase, ela tem também uma relação com o envelhecimento das células. Porque o que acontece? Genes expressando essa telomerase, ou seja, genes que codificam
essa telomerase, quando eles são adicionados às células em cultura, lá células lá no laboratório, lá em cultura, quando adiciona lá esses genes que expressam a telomerase, os telômeros eles não se encurtam, de modo, né, que a célula ela não morre após aquelas 20 ou 30 gerações, 20 ou 30 replicações do DNA, e elas se tornam então imortais. Aí os cientistas se perguntam, será então que essa telomerase ela teria relação com o envelhecimento em um grande organismo? Porque uma coisa, né, é a gente observar essas questões em células ali em cultura. Outra coisa é em um organismo grande como nós humanos, complexo como nós humanos. Mas fica aí esse questionamento, os cientistas se perguntam a respeito disso. Inclusive a telomerase, essa enzima telomerase já foi chamada de enzima da juventude, mas nada comprovado ainda, ok? Muito que bem, então, minha gente, vimos aí a elongação, né, o processo de elongação dessas novas moléculas de DNA, e agora nós vamos ver os processos de verificação e reparo do DNA. Porque o que acontece? Normalmente, quando esse DNA ele vai ser replicado, podem acontecer erros iniciais, ou seja, pode ser que nucleotídeos novos sejam adicionados à fita molde de forma errada, como a gente observa aqui melhor nessa figura. Se a gente observar aqui, ó, esse aqui tem um encaixe perfeito aqui entre eles. Já esse aqui, ó, não tem o encaixe perfeito, enquanto esse aqui também tem o encaixe perfeito. Aí, digamos, vejam só, digamos que aqui seja uma adenina, essa base nitrogenada aqui, ó, seja uma adenina, enquanto essa daqui, ó, seja ligada erroneamente ali uma citosina. Esses erros aqui, minha gente, esses erros iniciais acontecem na ordem de 1 desses erros a cada 100.000 nucleotídeos adicionados. Podem ocorrer esses erros aí. Agora, os erros nas moléculas completas, eles ocorrem na casa de 1 a cada 10 bilhões de nucleotídeos adicionados. Então, vejam só, diminui bastante, né, a chance de erro. O erro inicial é 1, é bem mais frequente, mas o erro final, o erro na molécula completa, é de 1 a cada 10 bilhões de nucleotídeos adicionados. Como que isso acontece, né? Como que isso é possível? Acontece, minha gente, que durante a replicação do DNA, a própria DNA polimerase, lembra da DNA polimerase? É aquela enzima lá responsável pelo acréscimo dos novos nucleotídeos. Ela vê lá na molécula base, na fita molde, na fita mãe, ela vê lá uma adenina, ela diz, timina, é você que encaixa aqui. Aí ela vê uma citosina, é citosina aqui, beleza, guanina, é você que encaixa aqui. E assim ela vai comparando e fazendo ali o encaixe entre nucleotídeos. Se ocorre um pareamento incorreto, ela remove esse nucleotídeo incorreto e corrige ali na hora. Só que, minha gente, pode acontecer de ocorrer bases nitrogenadas mal pareadas, nucleotídeos mal pareados podem escapar ali do controle dessa DNA polimerase. Às vezes ela está fazendo o encaixe ali dos nucleotídeos, aí ela se distrai um pouco, para ver um WhatsApp, para ver uma mensagem, quando ela pensa que não, um nucleotídeo errado encaixou ali e ela nem viu, ela nem reparou. Então pode acontecer de esses nucleotídeos ali, ó, mal pareados, escaparem do controle ali da DNA
polimerase. Então, ocorrem esses nucleotídeos incorretos ou nucleotídeos alterados após a replicação. Além disso, esses nucleotídeos, eles podem também sofrer influências de agentes químicos ou físicos e eles mudarem ali a sua conformação, ou então eles mudarem a sua conformação espontaneamente, ocorrer aí essas alterações químicas espontaneamente. Então pode ocorrer esse mau pareamento aí por uma distração da DNA polimerase, mas também pode ocorrer esse mau pareamento por conta de alterações, seja de agentes químicos ou físicos externos, né, que a célula sofreu ali e que o DNA sofreu também, ou também por alterações químicas espontâneas. Isso pode ocorrer. Então, após a replicação, pode ocorrer, pode ficar ainda algum erro ali na molécula nova que foi formada. Mas, normalmente, essas alterações, elas não permanecem nas moléculas recém-formadas. Elas são reparadas antes de se tornarem permanentes, antes de se tornarem, mutações ali e serem perpetuadas pelas células essas mutações. Porque a célula, minha gente, ela monitora e ela repara continuamente o seu DNA. Nós precisamos ter em mente que o DNA, ele é uma molécula de extrema importância para a célula, porque é ele quem vai dizer tudo que a célula precisa ou não fazer. Então, a célula, ela tem esse cuidado aí especial com o seu DNA. Então, ela monitora e repara continuamente possíveis erros ali do DNA. E aí, então, quem entra em cena nesse caso são as enzimas de reparo. Essas enzimas, elas vão remover e substituir aqueles nucleotídeos que foram colocados ali erroneamente ou que sofreram alguma alteração química. E no caso de nós humanos, a gente tem várias dessas enzimas de reparo. A gente tem por volta de 130 dessas enzimas de reparo. Só para a gente ter uma noção do tamanho da importância dessa reparação no nosso DNA. Aí o que vai acontecer? O que vai acontecer, minha gente, é que normalmente aquele segmento ali que contém algum dano vai sofrer um processo chamado de excisão. Então, se a gente olhar aqui essa imagem nossa, a gente vê aqui representada em amarelo esse nucleotídeo ali que foi encaixado erroneamente. A gente pode ver ele melhor aqui, representada aqui a molécula dos nucleotídeos. A gente vê aqui, esse aqui encaixado ali perfeitamente, esse aqui encaixado perfeitamente, já esse aqui, tá errado, tem alguma coisa errada aqui. Como eu falei para vocês antes, pode ser que aqui seja uma adenina, tá? Enquanto aqui, tá encaixado uma citosina, tá encaixado erroneamente, porque se aqui é citosina, aqui tinha que ser guanina. Então, a célula ela tem que reparar esse dano aí. Aí, então, ela vai remover essa sequência que tem esse dano. E quem faz essa remoção dessa sequência com esse dano é uma enzima que nós chamamos de nuclease. Essa nuclease, minha gente, ela cliva, ela corta o DNA ali que está com aquele erro, ela corta aquela sequência que está com aquele erro, e aí vem uma DNA polimerase com uma sequência correta e preenche ali aquela lacuna, essa lacuna aqui, que foi cortada ali pela nuclease. Então, a DNA polimerase vem com aquela sequência correta e encaixa ali. E aí vem uma outra enzima, que é uma enzima chamada de DNA ligase, e faz a ligação entre a sequência correta e a sequência molde. Esse sistema de reparo aqui, minha gente, que eu falei para vocês, então, que houve uma excisão ali daquele trecho ali de DNA, é o sistema de reparo que a gente chama de reparo por excisão de nucleotídeos, ok? Então, reparo de excisão de nucleotídeos nada mais é do que um corte ali naquele pedaço onde tinha um erro e um reparo ali
A DNA polimerase, ela vem com a sequência correta ali e encaixa, enquanto a DNA ligase ajuda ali a ligação entre a sequência correta e a fita molde, ok? Esse processo aqui, minha gente, ele é de extrema importância para a reparação de danos no nosso DNA. Um exemplo disso, um exemplo da importância dessa reparação é no caso da nossa pele. A nossa pele, ela sofre danos, né? Ela pode sofrer danos frequentemente. O DNA da nossa pele, no caso, pode sofrer frequentes danos por conta da radiação solar. E é muito importante que a gente tenha esses processos aí de reparação desses danos. No caso das pessoas que têm essa doença aqui, ó, xeroderma pigmentoso, elas têm um defeito hereditário nessas enzimas de reparação e elas não conseguem reparar esses danos feitos ali pelo sol. E por conta disso, por conta desses danos, elas se tornam hipersensíveis à radiação solar, porque aquelas modificações, aquelas mutações ali que não foram corrigidas por conta dos defeitos nas enzimas, né? Elas podem ter inclusive câncer de pele. Então a gente observa aí a importância desse sistema de reparação para o nosso DNA, dada todas as exposições que o nosso DNA sofre aí, né? Seja exposições solares, exposições a agentes químicos ou outros agentes físicos de uma maneira geral. Claro que as nossas células, elas têm sistemas outros de proteção do nosso DNA, mas esse aqui é um sistema que é muito importante para a proteção da integridade do nosso DNA. Tudo bem? Então, agora, para encerrar, vamos fazer um exercício. E a nossa questão de hoje é uma questão que caiu no Enem em 2011, tem um textão como o Enem gosta, mas vamos lá ver o que ele nos diz. Nos dias de hoje, podemos dizer que praticamente todos os seres humanos já ouviram em algum momento falar sobre o DNA e seu papel na hereditariedade da maioria dos organismos. Porém, foi apenas em 1952, um ano antes da descrição do modelo do DNA em dupla hélice por Watson e Crick, que foi confirmado sem sombra de dúvida que o DNA é o material genético. No artigo em que Watson e Crick descreveram a molécula de DNA, eles sugeriram um modelo de como essa molécula deveria se replicar. Em 1958, Michelson e Stott realizaram experimentos utilizando isótopos pesados de nitrogênio que foram incorporados às bases nitrogenadas para avaliar como se daria a replicação da molécula. A partir dos resultados, confirmaram o modelo sugerido por Watson e Crick, que tinham como premissa básica o rompimento das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Considerando a estrutura da molécula de DNA e a posição das pontes de hidrogênio na mesma, os experimentos realizados por Michelson e Stott a respeito da replicação dessa molécula levaram à conclusão de que aí as assertivas estão no nosso próximo slide, aqui as assertivas, e aí esse é o momento da aula em que você pausa aqui a aula, tenta responder por si só e depois retorna para ver a resposta. Pausou? Vamos lá ver a resposta então. Eu voltei aqui para o texto, ó, só para a gente ver de fato que ele está nos pedindo, né? Que ele está perguntando aqui a respeito da replicação dessa molécula, ou seja, da replicação do DNA, ok? Qual é a conclusão que se tem da replicação do DNA? Vamos voltar lá para as assertivas.
Então, letra A replicação do DNA é conservativa, isto é, a fita dupla filha é recém-sintetizada e o filamento parental é conservado? Não, né, minha gente? Não tem isso aqui de fita filha recém-sintetizada e o parental conservado, não. Na verdade, o parental ele se abre, né, e cada um dos parentais vai ter uma fita filha ligada a ele. Então, não é isso aqui, não é conservativo, não é isso aqui. Letra B. A replicação de DNA é dispersiva, isto é, as fitas filhas contêm DNA recém-sintetizado e parentais em cada uma das fitas. Até que essa daqui poderia ser, se não fosse essa palavra aqui dispersiva, ó, que nada tem a ver com a replicação do DNA, então não é essa letra B. Letra C, a replicação é semiconservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita parental e uma recém-sintetizada, aí sim, né? Essa daqui pode ser, vamos ver as demais antes de bater o martelo. Letra D, a replicação do DNA é conservativa, isto é, as fitas filhas consistem de moléculas de DNA parental? Não, né, minha gente? Conservativo, não. E as fitas filhas com moléculas parentais consistem em moléculas parentais? Não, né? Essa letra D aqui não pode ser. E letra E, a replicação é semiconservativa. Isto é, as fitas filhas consistem em uma fita molde e uma fita codificadora. Eita, semiconservativa até poderia ser, até aqui tudo bem. Mas as fitas filhas consistem em uma fita molde e uma fita codificadora? Não, né? As fitas filhas elas consistem, ou as moléculas filhas, a gente também pode dizer assim, elas consistem em uma fita molde, sim, né? Mas uma nova fita e não uma fita codificadora, nada tem a ver essa letra E aqui, então ficamos com a letra C de crustáceos, porque de fato a replicação do DNA ela é semiconservativa, aí a gente vai ter lá ó, as fitas filhas, digamos que essas duas aqui, ó, vão formar fitas filhas ou moléculas filhas, vão consistir então em o DNA parental aqui, né? E uma recém-sintetizada, que é aquela que se liga a ela ali e vai formar duas fitas filhas ou duas moléculas filhas, ok? Então ficamos aqui com a letra C. E essa então foi a nossa aula de hoje, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Eu espero que vocês tenham compreendido totalmente o processo de replicação do DNA. Mas se ficou alguma dúvida, se ficou alguma questão, já deixa aqui nos comentários para eu responder o mais breve possível. E mais uma vez eu te digo que se você gostou dessa segunda parte da nossa aula, já deixa aqui o seu curtir para o YouTube entender a relevância, a importância, a complexidade desse conteúdo e espalhar esse conteúdo para mais pessoas aí afora, tá bom? Até mais, minha gente, e até a nossa próxima aula!